A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para, juntamente com vocês, nós comentarmos essa lição da CPAD, intitulada A Construção do Templo Sofreu Oposição. Eu sou o evangelista Cleves, estou aqui para comentar essa lição juntamente com os irmãos. Peço aos queridos irmãos que se inscrevam no canal, divulguem com alguns irmãos, curtam, dê um joinha aí, compartilhe com cada um para que esse canal venha crescer para a glória de Deus. Esse é o nosso intuito, é que o nome do Senhor seja divulgado e que a igreja possa ser edificada cada dia mais. Então nós vamos dar continuidade nesse processo com a graça e a misericórdia de Deus. A leitura bíblica em classe, como nós já vimos, ela está no livro de Esdras. E os irmãos já que acompanham esse canal sabem que nós não fazemos essa leitura para ganharmos tempo no vídeo. Então é Esdras capítulo 4, versículo 7 ao versículo de número 24. Os irmãos acompanhem essa leitura, porque tudo que nós vamos falar, ela está embasada nessa leitura que veio na lição, que a lição se propôs a fazer para nós. Então vamos ver aqui o textuário. Ele diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ele fala aqui de dedicação. O textuário vai mostrar que o povo estava dedicado a trabalhar na obra do Senhor, E todo o trabalho que a gente for fazer para o Senhor, é preciso que tenhamos uma dedicação da parte daquele que se propõe a trabalhar na obra de Deus. A verdade prática, ela diz o seguinte: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do inimigo. É bem da verdade, irmãos, que nós sabemos que durante a nossa trajetória espiritual, durante a nossa trajetória como cristãos, com certeza virão adversidades. Em muitas áreas da nossa vida nós vamos sofrer resistência por parte do inimigo para não fazermos aquilo que o Senhor propõe ao nosso coração. Todavia, a verdade prática ela vai falar para nós que se nós confiarmos verdadeiramente em Deus, se estivermos com o nosso coração ligado ao coração de Deus, com certeza todas as resistências serão vencidas. A leitura, o textuário nós já vimos, o objetivo geral da nossa lição, ele vai mostrar para nós e dizer o seguinte: mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. Esse aqui me faz lembrar uma promessa de Deus, de Jesus Cristo, em Mateus 16, 18, quando ele fala para Pedro, dizendo que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Isso é uma promessa, Isso aqui é uma promessa do próprio Cristo, fazendo para a sua igreja. Então nós, como igreja do Senhor, devemos tomar posse dessas palavras, tomar posse dessa palavra de Jesus a respeito da sua igreja, E devemos observar uma coisa, que as portas do inferno ela não vai prevalecer. Podem até vir, podem até lutar, podem até se levantar ou se opor à vontade de Deus na nossa vida, mas todavia não vão prevalecer, porque o Senhor Jesus está conosco. Os objetivos específicos: primeiro, mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo, O segundo objetivo é saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo. O terceiro objetivo é explicar a falta de resistência dos judeus. Por que eles não resistiram? Por que eles não foram atrás desse projeto de Deus, buscaram o Senhor? Por que não buscaram ao próprio Ciro? Então nós vamos ver por que os judeus cederam tão facilmente a essa adversidade que veio contra eles. Discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Então, meus queridos, são todos esses
projetos aqui, todos esses objetivos, nós vamos tentar alcançá-los nos discorrer da nossa videoaula. A nossa introdução, ela diz o seguinte: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebradas e os holocaustos contínuos estavam sendo oferecidos cada dia, conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava escrito na lei de Moisés. Somente esperavam um momento de iniciar a reedificação do templo, né? A gente observa aqui que o altar já havia sido restaurado, né? E quando a gente já vimos nas outras aulas, quando nós falamos de altar, estamos falando de comunhão, né? De princípio, de início da adoração ao Senhor, porque toda adoração a Deus, primeiro ela tem que passar pelo altar, né? É sempre o altar. Não dá para adorar sem altar. Nós já vimos na aula passada que o altar, o nosso altar hoje, é a nossa vida, é aquilo que nós dispomos a Deus, aquilo é o nosso cotidiano, né? A nossa adoração contínua, né? A gente percebe que sem altar não dá para adorar a Deus, né? Então, o altar já havia sido restabelecido, né? Já estava acontecendo as celebridades, as festas sagradas, né? Os holocaustos, os sacrifícios voluntários, os sacrifícios involuntários, todos eles já estavam. Bastava agora, eles estavam somente esperando o momento certo para começarem a reedificação do templo do Senhor, né? Então é isso aqui que nós vamos dar continuidade e nós vamos ver. Os alicerces do templo são lançados, né? Veja bem, depois que os materiais da reconstrução do templo chegaram, a congregação feita, a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do Senhor, né? O templo, todos precisavam muito, todos apresentavam muita animação para o trabalho, né? Então a gente vê aqui que todos eles, toda aquela gente que veio, retornou, todos os judeus que retornaram, quase que 100% da sua totalidade, eles estavam muito animados acerca dessa reconstrução. Por quê? Porque era uma necessidade que eles sentiam de estar na presença de Deus. Aí diz aqui, o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade, né? Os sacerdotes já paramentados e com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com os saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Esdras capítulo 3 e o versículo de número 10. Pois bem, querido, nós vamos ver aqui que toda esse projeto, ele veio também trazer grande dificuldade para o povo de Deus, para Israel, para Judá. Por quê? Porque todo o projeto de Deus na nossa vida, ele vai encontrar resistência, mas é na resistência que a gente sofre que nós nos fortalecemos, que nós aprendemos a trabalhar na obra do Senhor. A gente vê que Zorobabel, juntamente com o povo, além de trabalhar arduamente na construção, tiveram de enfrentar inimigos externos e inimigos internos, né? Homens que se infiltraram no meio dos trabalhadores, cuja único objetivo era atrapalhar e impedir a reconstrução, né? A gente observa aqui uma coisa, querido, que
houve homens que eles tentaram atrapalhar essa reconstrução por fora, né? E vendo que a sua tentativa ela não teve êxito, então eles tentaram que atrapalhar essa reconstrução por dentro. Como? Eles se infiltraram no meio do povo, se infiltraram para atrapalhar. E como seria isso? Como a gente vê muitas vezes nos dias de hoje, né? A gente fala uma coisa, algum irmão sempre tem uma palavra contrária. Se falar aqui, vamos fazer uma melhoria no telhado, alguém se levanta para dizer, não, não dá certo. São opositores que sempre têm uma palavra contrária. Todavia, aí diz aqui, ó, porém os judeus sempre com a liderança de Zorobabel não deixaram intimidar pelos adversários, né? Então os judeus não se deixaram intimidar. Quanto mais alguém falava contrário, né, quanto mais alguém dizia tomava uma posição contrária, mais os judeus trabalhavam naquilo que estava proposto no seu coração, né? Aí diz mais aqui, ó, todos os que assistiam o lançamento dos alicerces expressavam seus sentimentos, né? Com grande júbilo, com grande júbilo. Vou afastar aqui para me ler aqui o texto, irmão. Com grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Esdras capítulo 3, versículo 12 e 13. Então a gente observa aqui que, partindo desse princípio aqui, irmão, foi justamente nesse momento, nesse dado momento, que o povo expressava a sua alegria, que motivou os olhos dos opressores, né? A gente observa que muitas vezes a gente sente, né? A gente até sente um sentimento negativo que vem direcionado a nós, né? E a gente observa e diz, meu Deus, eu não tenho nada. Mas muitas vezes não é o que você tem, muitas vezes é o que você é. Muitas vezes é a forma que você faz, o jeito que você faz, como você se alegra na presença de Deus. Tudo isso vai acarretar olhos contrários a seu respeito. Do mesmo jeito aconteceu aqui. A partir do momento em que o povo começou a edificar, que se alegraram, quando eles se alegraram, os outros viram e ficaram querendo parar aquilo. Por quê? A gente observa o seguinte, que esse povo, os judeus, eles estavam afastados, né? Eles viviam como um povo em cativeiro, um povo derrotado. Agora, eles conseguiram retornar, eles conseguiram reedificar o altar e, consequentemente, restabelecer a comunhão com o seu Deus e começaram a reconstruir o templo. Isso provava era uma prova mais do que excelente de que Deus de fato estava trabalhando com aquele povo, como que Deus de fato estava abençoando aquele povo. E isso gerou a inveja, gerou conflitos, né? Gerou a inveja no coração dos samaritanos e das pessoas, das gentes vizinhas, né? Das nações vizinhas, né? Aí ele vai falar aqui nesse segundo ponto, 1.2, ele vai falar da reedificação do templo, né? Diz aqui, a reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia, né? Aí ele vai falar aqui também, irmão, que convém lembrar, em se tratando de despertamento, convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou no Brasil em 1911 trouxe consigo uma renovação verdadeira da doutrina da Igreja de Deus. Observe uma coisa, ele está fazendo uma comparação aqui da reconstrução do templo e da alegria que esse povo sentiu, né, e da mudança de vida que tiveram, né? Ele está comparando isso aqui com o despertamento pentecostal
né, que a igreja teve, né, quando, principalmente a igreja brasileira, quando o Daniel Berg, que você está aí vendo a foto no slide, quando Daniel Berg e Gunnar Wring chegaram ao Brasil vindo da Suécia, trazendo consigo a doutrina pentecostal, né? Antes disso, essa doutrina passou aqui por Joseph William Seymour, né? Onde começaram aqui os cultos que eram verdadeiros avivamentos, eram cultos que cheio de poder de Deus, né? A história diz que as pessoas ali eram levadas para suas casas em carros de mão, né? Porque não podiam caminhar de tanto poder que receberam. E em um desses cultos, diz a história que Daniel Berg e Gunnar Wring estavam lá, né? E observando aquilo, foram impactados e eles já tinham no seu coração essa chamada divina de trazer para o Brasil esta bênção que é o Pentecostes, né? Agora a gente precisa entender, irmão, a diferença que tem pentecostal e pentecostalismo, né? Movimento pentecostal, né? E o que é o pentecostalismo. O Pentecostes, né? Significa 50 dias e ele aconteceu na festa dos tabernáculos, né? Lá em Atos capítulo de número 2. Atos capítulo 2 foi ali onde os discípulos estavam ali no cenáculo e a promessa de Joel teve seu cumprimento, né? Onde diz que encherei do meu espírito toda a carne, aos velhos, os moços receberão visão, tudo aquilo que os irmãos já conhecem. Então ali teve o cumprimento cabal, porém desse cumprimento cabal ele vem até hoje. Seguido dali surgiu o movimento pentecostal, né? O movimento pentecostal, que hoje temos as nossas igrejas pentecostais, né? E vem dessa linhagem. Nós estamos vendo aí há uma hora a primeira mulher que foi batizada com o Espírito Santo, né? A 1h da manhã, dia 8 de junho de 1911, né, em sua residência. Ela foi batizada com o Espírito Santo. Quem era ela? A irmã Celina de Albuquerque. Foi a primeira pessoa a ser batizada no solo brasileiro, né? Glória a Deus por isso, né? Outra aqui é o primeiro paraibano, né? Esse primeiro paraibano a ser batizado foi o irmão Manuel, né? Mais conhecido como Manuel do Bu, né? O saudoso Manuel do Bu. Foi o primeiro paraibano a ser batizado. Eu achei importante trazer essas informações, né? Para que fique evidente a forma do Espírito Santo trabalhar em nossa vida, no meio da igreja, no seio da igreja, né? Então ele está fazendo essa comparação aqui do avivamento que trouxe a doutrina pentecostal para a igreja e a renovação, a reconstrução do templo. Ele está fazendo esse elo de ligação. Primeiro ponto, ele vai falar aqui, letra A. O Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja, né? Vale salientar que ele está fazendo aqui, ele está falando aqui que o próprio Cristo é o que edifica a igreja. Homem nenhum, entenda isso, irmão, homem nenhum edifica a igreja do Senhor. Somente Cristo. O homem ele edifica templo, né? Ele pode fazer construções monumentais, mas quem edifica de fato a igreja do Senhor é o próprio Cristo. E ele faz isso pelo poder da palavra. Ele diz em Mateus 16:18, está escrito aqui: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São palavras do próprio Cristo, né? São palavras do próprio Cristo. Então a igreja
eu vejo aí muita gente dizendo que agora nós temos um defensor da igreja. A igreja não precisa que ninguém a defenda, porque ela já tem o seu próprio defensor, ela já tem o seu próprio edificador, que é Cristo, né? Então a gente pode, o que é que a gente defende? A gente pode defender algum conceito, conceito em relação à família, conceito em relação aos costumes, conceitos de várias formas, mas a igreja não precisa de defensor, né? Ninguém pode bater no peito e dizer, eu sou o defensor da igreja. Coitado, você é simplesmente alguém que defende algum requisito da igreja, né? Então, letra B, o Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela a igreja do Senhor, que é a morada de Deus, né? Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Então, eu quero entender aqui que o escritor da nossa lição, o comentarista, ele não quis dizer que a igreja deve ser reverenciada, a igreja deve ser respeitada. No entanto, eu quero acreditar que aqui ele quis dizer que o Espírito Santo quer gerar em nós, na igreja, respeito, né, reverência a quem? Pelo Senhor. A igreja deve reverenciar o seu Senhor, né? Então é assim que eu entendo. Aqui ele não está dizendo que a igreja deve ser reverenciada, aqui ele está falando de respeito, né? A igreja deve reverenciar ao seu Senhor. Tem que se entrar na casa de Deus, irmãos, e com reverência, com temor, né? A Bíblia nos ensina, diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Quando ele está falando isso, ele está falando de reverência, de respeito com quem está naquele lugar. O Espírito Santo, letra C. O Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra da evangelização do mundo. Marcos capítulo 13 e o versículo de número 34. A gente vê aqui, irmãos, que a igreja ela é um instrumento da ação de Deus aqui na terra, né? A igreja ela é a única instituição, escute isso, a igreja é a única instituição que tem a mesma, que ela possui os mesmos ofícios de Cristo. Quais são? Os 3 ofícios de Cristo, né? O primeiro ofício de Cristo, ela exerce a função de profeta. E como assim? Ela exerce a função de profeta porque o que é que a igreja faz? A maior profecia que a igreja prega é que Jesus está voltando. Glória a Deus por isso. A igreja prega e profetiza dentro e fora das 4 paredes que Jesus Cristo está voltando. Essa é a ação profética da igreja, né? Ela também exerce a função sacerdotal, né? Como ela exerce a função de sacerdote? A função sacerdotal, nós intercedemos, né? Intercedemos, a igreja intercede pela humanidade, né? A igreja intercede pelo ser humano. Então, a igreja, nesse requisito também, ela é com a função sacerdotal. E ela também é rei, né? Jesus é profeta, sacerdote e rei. A igreja também tem a função de profeta, tem a função de sacerdote e de rei. Como assim? Ela é o corpo do rei, ela é o corpo de Cristo. E sendo o corpo de Cristo, ela faz parte também desse ofício, né? Nesse exercício da função de rei, né? A gente observa aqui, irmão, que nesses 3 pontos aqui, a gente observa que nesse inteirinho aqui, no seguinte ano da sua volta, que os judeus, sob o comando de Zorobabel, começaram a tarefa de reconstruir o templo, nesse inteirinho as coisas não seriam fáceis, né? A gente vê que houve muita coisa para ser feita. Era necessário atrás de construtores, de carpinteiros, tudo isso para
que conseguissem edificar o templo do Senhor, né? Vamos dar continuidade. O segundo ponto, os samaritanos opõem-se à construção do templo, né? 2.1. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. A gente vamos observando isso aqui. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Antes eram descendentes de estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Assíria, não confunda Síria com Assíria, né? Aqui ele está falando da Assíria. A Síria tinha deslocado para as cidades de Samaria, depois de ter levado as 10 tribos do reino norte em cativeiro para a Assíria. Isso está em 2 Reis, capítulo 17, o versículo de número 23. Daí está, irmão, um grande problema. Aí está a origem do grande problema que havia entre os judeus e os samaritanos. Quais eram? Porque os judeus acusavam os samaritanos de serem um povo misto. Por quê? Como foi que eles se misturaram? Esses samaritanos, eles foram levados cativos, né? Eles foram levados cativos, e quando esse rei da Assíria, que era costume da Assíria, quando eles venciam uma nação, eles tiravam certa quantidade de pessoas daquela nação, tiravam os melhores, né, e colocavam, infiltravam pessoas de origem diferente dentro daquela nação, para que eles se misturassem. Daí a importância da raça que o judeu tinha, né? O judeu dava eles davam uma importância muito grande à questão racial, né? E os samaritanos, eles se misturaram, né, com o povo assírio. Eles voltaram, quando os assírios chegaram, vieram trazendo os seus deuses, os seus costumes, e os samaritanos se juntaram. De forma que a própria lição vai mostrar para nós que eles eram um povo pagão, que foi ensinado acerca do Deus de Israel. Então eles foram ensinados, né? Eles foram ensinados acerca do Deus de Israel, mas também eles não eram monoteístas. Eles se tornaram um povo politeísta devido ao costume que foi trazido pelos assírios. E aqui a gente observa, trazendo para nós, é uma grande sacada do inimigo, é uma grande astúcia do inimigo, é o que ele fazia. Ele dividia o povo, né, para vencê-lo, né? Observe que o inimigo chegava, invadia, tirava uma certa quantidade, mas deixava lá um restante, né? E esse restante que ficava, para não se manterem puros, para não se manterem íntegros ao seu conceito, eles traziam outras culturas e colocavam ali dentro daquela região, para que assim formasse um povo misto, e ninguém tinha mais a estabilidade espiritual. É isso que o inimigo quer tirar, a estabilidade espiritual de cada crente, né? Mas que sejamos como Daniel, né? Não vamos ceder aos manjares, nós vamos estar firme e colocar também no nosso coração o desejo de permanecer firme, vivendo nesse mundo tão caótico e tão cruel, né? E tão mau. Vamos lá? 2.2. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo, né? A maldade dos samaritanos levou a enviar carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu a carta não conhecia o assunto e mandou parar a obra, né? Olha só que coisa. Os samaritanos, eles viram que não podiam
entrar no seio do povo para atrapalhar a obra que fizeram. Então eles começaram a escrever cartas ao rei. E qual era o conteúdo? O conteúdo dessa carta. Olha só, meus irmãos. O conteúdo dessa carta eram conteúdos mentirosos, né? Eram mentirosos, eles eram mentiras. O que é que eles diziam? Eles diziam que se esse povo, a afirmação deles era que Jerusalém era uma cidade rebelde, era uma cidade que deu trabalho, se rebelava contra os seus reis, né, contra o reinado. Então, essa cidade, ela sendo reedificada, posteriormente ela ia se rebelar contra o rei e não iria pagar tributos, não iria pagar os tributos, e com isso o rei ia perder o percentual monetário, né? Então o rei, vendo isso, mandou parar a construção, mandou parar a construção. Enquanto a gente observa aqui, irmãos, que os samaritanos estavam lá, tudo bem, mas enquanto está tudo no chão, ninguém se incomoda. Enquanto as pessoas estão no chão, ninguém se incomoda. Enquanto você está lá atrás no banco, você não está incomodando ninguém. Mas a partir do momento em que Deus quer lhe exaltar para alguma coisa, vai sempre chegar uma oposição, né? Sempre vai vir gente para se opor à chamada de Deus na nossa vida, né? Um exemplo disso é o paralítico do tanque, né? Enquanto ele estava lá no chão, ninguém se incomodava, ninguém tentava ajudar ele. Mas, no entanto, quando ele se pôs de pé, quando Cristo o colocou, mandou que ele levantasse, pegasse a cama e andasse, alguém de imediato foi ao encontro dele e disse: hoje é sábado, não te é lícito levar a cama. Então, né, a gente observa que enquanto você está no chão, irmão, enquanto não está incomodando, enquanto não está sendo exaltado, tudo bem. Agora, a partir do momento que Deus te exalta em algum momento, com certeza vai vir oposição, né? Olha só, aí os samaritanos, como eu já falei, eles traiçoeiramente, eles pediram a Zorobabel e a Josué que deixassem eles trabalharem, né? Que deixassem eles entrar no meio do povo para construir o templo. Porém, eles foi negado essa permissão, né? Quando foram rejeitados, como naturalmente devem ter suposto, que seriam eles imediatamente começaram a trabalhar. Enviaram essas cartas, né, enviaram essas cartas com mentiras, né, com mentiras a respeito do povo, né. Essas mentiras, irmão, era propícia para desanimar, né. Essa ação dos samaritanos era para desanimar e parar, de fato, a obra de Deus. E na nossa vida, quero abrir aqui um parênteses, na nossa vida com certeza vai chegar gente com esse intuito de fazer você parar na caminhada, de fazer você parar nessa trajetória, nessa jogada, né, nesse trabalho que o Senhor tem na nossa vida. Existem alguns tipos de pessoas que a gente deve se afastar delas, né? A gente deve não ter como inimigo, mas não ter comunhão, não comungar com eles. Primeiro, eu vou citar aqui um tipo de pessoa que são os invejosos, né? Esses invejosos são pessoas que vêm até você e você pode observar, né? Observar que você se sente até mal. A inveja dele é tão palpável que muitas vezes vai adoecer aonde ele chega, né? Ele começa a observar as coisas que você tem, o que você faz, como você se alegra, né? Às vezes você não tem nada, mas é do nada mesmo que ele alimenta a sua inveja, né? Outro tipo de pessoa que é bom que você se afaste é o desanimador. Você já observou que muito, não muito difícil na nossa vida, sempre chega alguém para dizer que não vai dar certo, sempre chega alguém para dizer que as coisas vão sempre continuar dando errado, né? Essas pessoas elas querem puxar a gente para trás.
querem puxar a gente para trás e não querem deixar a nossa vida prosseguir, né? É aquele que diz assim, eu não tenho, né? Já que eu não tenho, tu também não vai ter. Mas nós repreendemos em nome de Jesus. São pessoas que a gente deve afastar-se, né, desses desencorajadores, né? Outras pessoas que a gente percebe que são os dissimulados, né? Precisamos se afastar desse dissimulado. Vejam os samaritanos. Os samaritanos, eles dissimuladamente tentaram entrar no meio do povo, né? Sorrateiramente tentaram entrar no meio do povo para ali difundir o desânimo, né? Difundir o desânimo no meio do povo de Deus. Entretanto, não foi permitido, né? A gente observa isso, irmão, que é necessário que a gente tome muito cuidado e se afaste dessas pessoas. Como eu falei, não precisa ser inimigo, basta não comungar com eles, né? O terceiro ponto diz o seguinte: como se explica a falta de resistência dos judeus, né? Os judeus deviam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir tinha sido dada pelo Deus do céu, né? Pelo Deus do céu, através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo. Quando a gente vê isso aqui, a gente observa uma coisa, que a ordem havia sido dada por Ciro, né? Por Ciro, e era decreto, e decreto vira vitalício, né? O decreto de um rei, ele torna-se vitalício, porque enquanto aquela linhagem estiver no trono, esse decreto ele tem a valia, né? Então, os judeus deveriam ter ido procurar, a Ciro, buscar a Ciro, né? No mínimo, recorrer a Ciro. Antes disso, é bem da verdade, irmão, que eles deveriam primeiro de que tudo ter recorrido a Deus, buscado a Deus, né? Porque é um costume nosso, é um costume nosso. A gente observa que, eu vou usar aqui um exemplo, se você for no médico, nós ou algum de nós for no médico, e o médico dizer, olha, tem uma chance aqui, vamos fazer uma cirurgia e tem 70% de dar certo. Você sai de lá animado. Por quê? Porque o médico deu 70% de chance de dar certo, né? Se for um caso mais grave, o médico diz, olha, é um pouco complicado, né? Mas nós vamos ter aqui, vou fazer a cirurgia, mas tem um risco grave de 80%, né, de risco que dê errado. Mas tem 20% que possa dar certo. Você ainda sai alegre, porque o médico deu a confiança de 20%, né? Mas quando o médico diz só Jesus, aí é como quem diz, só um milagre. Ao invés de você ficar feliz, porque o médico colocou nas mãos de quem pode resolver, a gente sai triste. Na realidade, deveríamos estar felizes quando é só Jesus que entra na nossa vida. Então, primeiramente, eles deveriam ter ido diretamente buscar a resposta de Deus, né? Buscar a resposta de Deus. Os judeus, 3.2, os judeus deveriam ter recorrido a Deus, como já falei. A gente observa aqui, irmãos, olha, toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava neste negócio. Vejamos alguns exemplos. Primeiro, ele vai citar aqui dois exemplos importantes. Primeiro exemplo, nos dias de Ezequias, a Síria cercou Judá com o seu exército. Essa história aqui é maravilhosa, né? Segundo as Crônicas, capítulo 32, versículo 21 a 22, né?
ele vai falar que a Síria veio, né, e cercou, fez um cerco a Judá. E cercando Judá, o rei manda uma carta para o rei Ezequias, dizendo que da mesma forma que eles fizeram com as outras nações, iriam fazer também com Israel, né? E disse mais: eu quero ver qual é o Deus que vai fazer você escapar das minhas mãos. Então, na verdade, Ezequias tomou a atitude correta. Ezequias pegou a carta e foi lá no templo e mostrou ao Senhor, disse: Senhor, isso aqui é uma afronta ao Senhor e não a mim. E a Bíblia diz que naquele dia, né, cerca um anjo só, Deus ouviu a resposta e enviou um anjo. E um anjo matou 185 mil assírios, né? Então a gente vê que vale a pena recorrer a Deus num momento difícil. Ele traz outro exemplo aqui de Josafá, né? Nos dias de Josafá, a ameaça agora vem dos amonitas, dos moabitas e dos moabitas. E Josafá, a gente vê aqui, eu fiz questão de grifar: Josafá teve medo. Isso mostra a humanidade. É crente, é servo de Deus, mas o medo é um sentimento normal a qualquer pessoa, né? No entanto, Josafá buscou ao Senhor, né? E a resposta do Senhor foi maravilhosa. Ele disse: nessa peleja não tereis que pelejar. Ficai de pé e vede o livramento que hoje o Senhor te dá. O que é que aconteceu, irmão? Os inimigos começaram a degladiar entre si, né? Não foi preciso Judá, Israel fazer nada, né? Não foi preciso mover uma espada, tirar a espada da bainha. Não foi preciso. Somente a ação de Deus foi suficiente. Eles começaram a degladiar. Israel saiu, né? Josafá saiu e foi apenas pegar os despojos da batalha, né, que Deus havia ganhado para o seu povo. 3.3. O motivo da falta de resistência de Israel era de ordem espiritual, né? O motivo da falta era de ordem espiritual, né? Veja bem, Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em suas próprias forças. Quando as suas forças se esgotaram, não teve mais condição de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo, né? A gente observa, irmão, que e aprende muito com isso aqui. Zorobabel era o chefe político, era o homem que estava com a autoridade nas mãos, né? Dada por Deus e também pelo rei da Síria. No entanto, não se faz a obra do Senhor confiando na nossa própria força. Não se faz a obra do Senhor confiando em curso de teologia, confiando em nada. É preciso confiar em Deus, porque é Ele quem faz. Nós somos meros instrumentos. Você lembra de quando Deus chamou Moisés e ele disse: Senhor, quem sou eu para que vá a Faraó e diga essas palavras? O Senhor disse: eu que vou fazer, Moisés. Sou eu que vou fazer, não é você, né? Eu irei adiante de ti. Sou eu que vou fazer. Você é apenas um mero instrumento, né? Fala também de Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual diante do problema causado pelos inimigos. Ele não tinha fé para buscar a Deus, né? A gente observa aqui que o homem, ele estava sem fé para buscar a Deus. O sacerdote, imagine aí, irmão, um sacerdote, um representante de Deus, estava ali sem fé para buscar o próprio Deus. E com isso a gente vai entender que, como disse aí, não é por força e nem por violência, né? Só conseguiremos, irmão, fazer a obra de Deus se formos capacitados pelo Espírito Santo, né? O próprio Cristo
iniciou seu ministério no poder do Espírito Santo. Isso está lá em Lucas 4, né, do 1 a 18. E a igreja foi revestida pelo poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes para cumprir a grande comissão, né? Então, sem o poder do Espírito Santo, a igreja não vai para frente. A igreja é o Espírito Santo que sustenta, que capacita e que protege a igreja, né? Somente o Espírito Santo governa, somente se o Espírito Santo governar e capacitar a nossa vida, é que podemos cumprir a vontade de Deus, né? Então, não é por força e nem por violência. O último ponto, 4, ele vai falar o seguinte: a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra, né? O tópico 1, ele vai falar aqui a tristeza dos judeus, né? O povo tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar que Deus do céu estava ao lado dos judeus. E agora, né? O povo já tinha ouvido falar que o Deus do céu estava ao lado dos judeus, né? Mas agora eles estavam parados, eles estavam parado a obra, né? Parando a obra. E agora, onde estava Deus? Onde é que Deus estava? A gente temos ouvido isso, essas palavras, nesse tempo que nós estamos vivendo. Muita gente tem chegado para os crentes, para os evangélicos hoje e dito: olha, estamos aí no meio de um mal que está no mundo, e agora, cadê os crentes que não oram? Cadê os crentes que não estão orando? Né? Temos ouvido isso, né? Cadê o Deus dos crentes? Cadê o Deus de vocês? Né? Mas a gente observa que isso me faz lembrar que um grande evangelista chamado Billy Graham foi interrogado, né? Foi interrogado acerca do 11 de setembro. Né? Não sei se os irmãos lembram. 11 de setembro, o acidente das Torres Gêmeas, né? Aquilo lá causou muitas mortes, e alguém chegou para Billy Graham e disse: onde estava Deus quando aquilo aconteceu? Qual foi a resposta do pastor Billy Graham? Ele disse: Deus está sempre no mesmo lugar. Nós é que nos afastamos de Deus. Então essa tristeza causada dos judeus, a tristeza dos judeus, era uma de ordem espiritual. Eles estavam apáticos, né? Eles estavam abatidos, né? Por causa dessa parada na obra do Senhor, né? E por causa dessa apatia tão grande, Deus agora levanta profeta Ageu, no meio que são contemporâneos, né? Você vai ouvir muito falar nessas lições, falar a respeito de Ageu, Zacarias, que são profetas contemporâneos, né? 4.2 A alegria dos samaritanos. A gente observa aqui uma coisa: os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente, porém o gozo dos ímpios é de pouca duração. Nós vamos ver isso aqui, olha só. O primeiro ponto: o gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em grande tragédia, né, irmãos? Então a gente vamos observando isso aqui, que o povo, os ímpios, ele tem o seu momento, né? Ele tem o seu momento, porém é curto, né? Você vê aqui que Sansão foi humilhado, Sansão foi preso, aprisionado, porém o final, Sansão saiu vitorioso, e por um breve período de tempo o povo, o ímpio, ele se regozija, né? Mas no final o Senhor sempre vai vencer. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas aumentaram, né? A gente observa aqui, irmãos, que quando tudo que eles não queriam era que Jesus fosse cumprir aquelas palavras, que não se cumprisse aquelas palavras que Jesus falou, né? E tentaram impedir de todas as formas, né?
e conseguiram comprar Judas. Judas o traiu, né? Mas, no entanto, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e os problemas deles aumentaram. Muitas vezes eu falo, irmãos, a respeito que o inimigo ele sempre se antecipa nas suas comemorações, né? Ele sempre pensa que nós estamos derrotados, né? Um grande exemplo disso é Herodes, que mandou prender a Pedro, Tiago e João e comemorou, né? Mandou prender a Pedro e a Tiago, ou melhor, e comemorou. Matou Tiago num dia e Pedro ficou preso para ser morto no outro dia. Mas o que ele não conseguia entender e não conseguiria impedir era que a oração da igreja subisse. Ele não conseguiria impedir que o anjo descesse. Ele não conseguiria impedir que as portas se abrissem, né? E que Deus agisse. Então, ele preparou tudo, festejou, mas foi frustrado os seus planos, né? Deus sempre está no controle, né? 4.3 O desânimo dos judeus, né? Os judeus que tinham voltado do cativeiro sentiam-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo acomodaram-se e deixaram-se dominar pelo desânimo. Tá aí, irmãos, é uma grande arma do inimigo, é chamado desânimo nos últimos dias, né? Então não podemos deixar desanimar, né? Alguns conformaram-se pensando que ainda não era o tempo de voltar a construir o templo do Senhor, né? Então eles começaram a arranjar uma desculpa. Não, vamos parar mesmo porque talvez não seja o tempo que Deus estabeleceu para a reconstrução do templo. Outros apresentaram a interrupção da obra aproveitaram a interrupção da obra para reedificar as suas próprias casas, negligenciando a obra. Então o que eles fizeram? Eles começaram a cuidar de seus próprios interesses, né? E começaram a negligenciar a obra do Senhor, né? Até que Deus levanta o profeta Ageu e vai falar a respeito disso. Ele diz: olha, como é que pode? Vocês edificam as suas casas e a minha casa está vazia. Por isso vocês lucram e não dá, né? Vocês colhem e é como se estivesse colocando num saco furado, né? Porque abandonaram a obra do Senhor. A conclusão que nós podemos tirar disso aqui é a seguinte: não podemos nos deixar vencer pelo desânimo, que é uma das armas usadas por Satanás. Porém, devemos ser firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos concluindo, né, e peço aos irmãos que divulguem esse trabalho, né? Os irmãos percebem que ainda nós estamos aprendendo a trabalhar com essa ferramenta da tecnologia, né? Mas que Deus vai nos ajudar em nome de Jesus, né? E peço ainda mais uma vez que os irmãos se inscrevam no canal, né? Comentem, deixem o like aí para ajudar o canal, né? Para a gente poder trabalhar em prol da obra do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.